Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro episódio do BipaCast, que é um dos podcasts que a gente na Bipa está lançando. Nesse episódio eu conversei com o Davi Lauan, que é um nome relativamente desconhecido aqui no ecossistema brasileiro, mas que é um cara que tem uma extensa carreira no mercado, tanto tradicional quanto no ecossistema cripto, trabalhando tanto na Hashdex quanto na Bitwise. Ele é um cara que trabalha muito com institucionais, né? Então, era a pessoa ideal para a gente conversar sobre os ETFs e como eles estão influenciando o Bitcoin. Bom, então, sem mais delongas, bora pro episódio. Bom, bem-vindo, Davi. Tudo bem? Fala, Caio, tudo bem? E você? Um prazer estar aqui, prazer falar com você. Estamos num momento bom do mercado, né? Então não tenho muito o que reclamar, não. É, momento ótimo. Cara, a gente se conheceu no dia 10 de janeiro, quando tinham acabado de aprovar os ETFs de Bitcoin. Hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, mas eu confesso que eu não conhecia você antes do dia 10 de janeiro. Eu lembro quando o Lucas falou o seu nome, assim, confesso que eu inclusive achei que era um gringo e não um brasileiro. Isso diz muito como se construiu uma trajetória fora do radar da maioria do pessoal do varejo, pelo menos. Então vamos começar com você se apresentando. Quem é o Davi Lauan? Qual é a sua formação? Qual é a sua trajetória pré-Bitcoin? E depois teve essa entrada no Bitcoin, né? Com Hashdex, Bitwise e hoje na Falcon X. Então dá um overview assim de tudo que você construiu e sabe o que você faz na Falcon X hoje em dia, o que foi a Bitwise, o que foi a Hashdex pra gente, por favor. Legal, não, claro. Deixa eu falar um pouquinho da minha trajetória, então. Bom, eu sou brasileiro, é que o meu nome engana um pouco, né? Então fica parecendo meio de gringo, mas eu sou brasileiro, nascido e criado no Brasil. Eu me formei em engenharia na Poli e trabalhei um pouquinho como engenheiro de software, mas eu fui trabalhar no mercado financeiro. Então, eu desenvolvi uma carreira aí de mais de 10 anos fazendo equity research, que é aquele pessoal que faz pesquisa no mercado de ações. Então, eu cobria o mercado de ações no Brasil e na América Latina para bancos, como eu trabalhei para o JP Morgan, trabalhei para o Itaú BBA, que é o banco de investimentos do Itaú, e fiz isso por mais de 10 anos. Lá para 2014, 2015, eu comecei a ficar um pouco cansado e começar a procurar outras coisas para fazer e comecei a ouvir falar do Bitcoin. Na verdade, eu já tinha até ouvido falar um pouco antes. Eu sempre fui fã da minha escola austríaca de economia, gostava de ouro e tal, não sei o quê, desde um pouco depois ali da crise de 2008. Então, foi um negócio que foi crescendo em mim ao longo do tempo. E aí, lá para 2015 e 2016, eu falei, não, acho que eu quero dar uma pausa na minha carreira em finanças tradicionais e explorar esse mercado de Bitcoin para ver se dá para desenvolver uma carreira de investidor institucional nela, né? Que acho que hoje é um negócio relativamente óbvio, mas lá em 2016 não era muito. Então foi isso assim que eu mudei para os Estados Unidos. Em 2016 eu vim aqui para a Califórnia, que é onde eu moro. Eu moro perto aqui de São Francisco, na Bay Area, e fiz um mestrado muito focado em explorar se daria para sei lá, explorar esse fenômeno, vamos falar, de emerging asset class do Bitcoin. E foi isso, assim, acabei gostando da região, acabei ficando por aqui. Depois que eu me formei, eu fiquei bem pouquinho tempo, mas eu fiz parte da equipe inicial da Hashtags, né, que é uma gestora que acho que no Brasil atingiu bastante sucesso, lá um time muito legal lá, muito orgulho de tudo que eles conquistaram. Depois eu acabei indo para a Bitwise. Então, a Bitwise é uma das grandes gestoras de fundo de índice de cripto aqui nos Estados Unidos. É uma das empresas que lançou o ETF de Bitcoin. Então, por isso que esse é um tema muito caro para mim e um negócio que eu acompanho há bastante tempo, porque eu entrei na Bitwise quando eu era uma empresa de 10 pessoas administrando alguma coisa perto de 20, 30 milhões de dólares. Fiquei lá até um ano atrás, então tive envolvimento em vários dos projetos que existiram lá. Eu era Head of Research da Bitwise. E aí, de um ano para lá, eu mudei para a Falconex. Talvez valha a pena falar um pouquinho o que a Falconex faz, porque é uma empresa que atua quase que exclusivamente no meio institucional. Então, às vezes, o pessoal que vem de uma perspectiva mais de varejo não conhece a gente muito bem. Mas a Falconex é uma das maiores
prime brokers e trading desks de cripto e de Bitcoin e cripto no mundo. A gente, faz alguns meses, a gente cruzou a marca de $1 trilhão de trades que passaram pela nossa plataforma. E basicamente o que a gente faz é conecta instituições, e de instituições aqui tem um range muito grande. Ela vai desde essas empresas mais crypto native que você imaginar, crypto hedge funds, fundos de venture capital, até empresas tradicionais que estão começando a adquirir exposição no mercado de Bitcoin ou cripto, passando por mineradores, e agora os emissores de ETFs, né, que agora se tornou um tipo de cliente bastante importante para a gente. Às vezes eu travo um pouco porque eu penso mais em inglês do que em português. A gente trade em quase todos os mercados, a gente é bastante ativo no mercado spot, no mercado de derivativos, no mercado de opções. A gente é a primeira e talvez hoje ainda a única empresa que tem uma licença com o CFTC, que é o regulador de commodities aqui nos Estados Unidos, que é um Swap Dealer License. Isso permite a gente fazer alguns instrumentos muito específicos, mas altamente regulados, que várias instituições grandes usam para interagir com o mercado de cripto, como swaps, opções OTC, non-deliverable forwards. Então, basicamente é isso que a gente faz. A gente provê liquidez para várias instituições que querem entrar nesse mercado, inclusive os ETFs. A gente faz outras coisas que são associadas com esse mercado de Prime Brokerage também. Prime Brokerage é um conceito que já existe em finanças tradicionais há muito tempo e ele foi meio que adaptado para esse mercado mais institucional de cripto nos últimos 3 a 5 anos. Então, a gente faz coisa, por exemplo, a gente tem um dos maiores balanços do mercado, então a gente provê também crédito para todo tipo de investimento institucional que você conseguir imaginar e outros serviços relacionados a Prime Brokerage. Na Falconex eu sou Head of Research, então eu basicamente escrevo comentário de mercado, acompanho as tendências, divido um pouquinho o que a gente está vendo na nossa mesa em termos de fluxo no nível alto, né? Obviamente preservando a identidade dos nossos clientes, mas basicamente é isso que eu faço lá. E só para esclarecer uma coisa, quando você diz mesa, isso tem relação com aquilo que às vezes a gente vê que são os bitcoins que são OTC, que são comprados fora da Coinbase, da mercado Bitcoin? Totalmente. Então, assim, a Falconex, na verdade, existem vários tipos de provedores de liquidez quando você é um investidor institucional, né? Talvez começar com uma analogia bem simples. Vamos dizer, eu ou você, se a gente quer comprar uma fração de um Bitcoin, ou mesmo se a gente quiser comprar um Bitcoin inteiro, a gente pode entrar numa exchange, a gente vai abrir uma conta lá e a gente consegue comprar vai transferir o nosso fiat para lá, comprar o Bitcoin, talvez idealmente transferir isso para uma wallet non-custodial, né, fazer self-custody e tudo isso. Então esse é o ciclo, vamos dizer, tradicional que o investidor do varejo faz. Agora, quando você é um investidor grande, então vamos falar, por exemplo, alguns desses emissores de ETF, ou vamos dizer, sei lá, o Michael Saylor, né? Então, assim, quando você está chegando e você vai falar, não, eu preciso comprar $10 milhões, $100 milhões ou mais até de volume, você simplesmente não vai numa exchange e coloca uma ordem de mercado. Para isso, existe uma série de provedores de liquidez que essas pessoas usam. Um deles é o que a gente chama de OTC desks. Então, especialmente para ordens maiores de mercado, é muito comum usar essas mesas de OTC, que são basicamente instituições que carregam um estoque grande de Bitcoin e que você consegue interagir com eles diretamente, sem necessariamente bater num order book de uma exchange. Isso é muito comum, especialmente para ordens grandes. A Falconex começou com uma OTC Desk em 2018. A gente foi crescendo ao longo do tempo. Hoje, eu diria que o Prime Broker faz essa provisão de liquidez. Então, basicamente, a Falconex é conectada a várias dessas OTC Desks. A gente também é conectada a praticamente todas as exchanges, mineradores. Então, quando um cliente vem a gente pode até usar essas OTC Desks como nossa contraparte. A gente tem também algum fluxo interno que a gente pode trabalhar. Então, eu diria que é parecido com as OTC Desks no sentido de que esse é um dos tipos de provedores de liquidez
que esses investidores institucionais buscam, mas a gente, talvez, até o termo Prime Broker é um termo um pouquinho difícil de definir em cripto, porque ele não é exatamente igual no mercado tradicional, mas eu diria que a gente faz um pouco mais. E a gente tem uma gama de serviços mais ampla do que somente prover liquidez, e a gente a gente está conectado a uma parte muito grande da liquidez desse mercado, incluindo outras OTC desks. Perfeito. Não, fez sentido, fez sentido. É uma coisa que eu tenho certeza que vão perguntar, conhecendo os ouvintes, então já vou até antecipar, é a seguinte pergunta. E como essas mesas OTC, como esses provedores de liquidez obtêm a sua própria liquidez? É a partir de mineradoras como a Marathon, a Riot, essas mineradoras maiores, é contato direto com baleias, tipo, como funciona esse mercado por trás da cortina, basicamente? Não, isso varia muito, assim, e depende muito do tipo de OTC desk, né? Inclusive tem um outro tipo de player que também está talvez caracterizado aí nesse grande pool de provedor de liquidez, são os market makers, né? Então, na verdade, tem vários tipos de, vamos dizer, provisão de liquidez para o mercado. No caso das OTC desks, basicamente o que acontece é que essas empresas, elas carregam grandes estoques de Bitcoin que elas podem fornecer relativamente rápido para o investidor que quer fazer uma ordem grande. Uma grande parte desse fluxo de OTC, ele liquida no mercado spot, em algum momento, né? O que você pode ver de diferença entre determinados provedores de liquidez é quanto risco de preço ele quer warehouse, ele quer segurar dentro da unidade dele. Então, por exemplo, podem ter entidades que falam, não, eu quero ter um risco de preço relativamente baixo. Então, provavelmente, ele vai ter uma posição grande de Bitcoin, mas talvez ele está fazendo um hedge no mercado de futuros, por exemplo, que é um mercado que é bastante líquido. Então, não necessariamente essas mesas de OTC, elas estão sentadas nessa pilha grande de Bitcoin e estão necessariamente long Bitcoin. Tem alguns que gostam de ter e podem tomar essa decisão estratégica de ter um pouco mais de exposição direcional ao preço aqui ou não, mas também pode não ser, ele pode fazer um hedge do outro lado. Mas eu diria que uma parte grande desse fluxo e desse balanço de mercado OTC, ele ultimamente vai settle no mercado spot. Então, inclusive, é por isso que eu olho muito o mercado spot. A gente pode falar um pouquinho de métricas de liquidez e como que a gente olha mercado numa trading desk institucional, mas eu olho o volume, eu olho depth de mercado, todos esses indicadores, eu olho muito o mercado spot, porque muito desse fluxo OTC ultimamente vai acabar sendo liquidado lá. Aí pode ter também relações bilaterais, né? Então você tem grandes instituições, você tem mineradores, que você pode fazer operações que é o que a gente chama de dark pools, né? Que são basicamente mercados que eles são basicamente liquidados entre si sem passar por nenhuma exchange. Mas eu diria com certa confiança de que hoje talvez uma parte relevante desse mercado de OTC, ele é basicamente liquidado no mercado spot. Ele só simplesmente pode não acontecer exatamente naquele momento. Você tem todas as estratégias de hedge ou, como eu falei, apetite para algumas dessas entidades segurar um pouco mais de risco direcional dentro. Então, ele pode não acontecer exatamente naquele momento, mas ao longo do tempo ele tende a acontecer. Perfeito. Agora eu vou propor um exercício que é um pouco difícil, assim, porque no fundo a gente sempre se enviesa pelo que a gente já sabe, né? Mas eu lembro que a gente conversou dia 10, no dia que aprovaram os ETFs. Qual era a sua expectativa para os ETFs no dia 9? Ou seja, sem saber o tamanho do fluxo que teve, sem saber a aceitação ou não, o caso da Vanguard, o CEO stepping down, tudo isso, o que você imaginava que era possível no primeiro 2 meses de negociação dos ETFs? Cara, ótima pergunta. Honestamente, a minha expectativa é nada perto do que foi. Assim, eu acho que talvez a maioria das pessoas não imaginariam que a gente estaria vendo aí 400, 500, 600 milhões de dólares de fluxo líquido entrando nesses ETFs como um conjunto por dia. Mas deixa eu falar um pouquinho das estimativas que a gente tinha antes do ETF lançar.
Pelo fato da gente ser um prime broker, uma das vantagens que eu tenho no meu trabalho é que eu consigo conversar e bater papo com vários desses grandes players. Conversar, bater papo de mercado e tendências e o que está acontecendo. E uma coisa que a gente fez, se eu não me engano, foi em outubro ou novembro, acho que foi final de outubro, quando o ETF já era, vamos dizer, não vou falar que era uma certeza, mas já tinha um grau de confiança grande de que o ETF ia sair e que o preço começou a reagir de maneira mais forte. Eu acho que isso aconteceu por volta de outubro, quando o preço do Bitcoin estava lá uns 28.500 dólares. Eu fiz uma estimativa de quanto eu acho que o mercado estava precificando em termos do que eu falei, initial net inflows. Então, inflows iniciais líquidos. Isso não era necessariamente a minha estimativa. E o que eu tentei fazer ali foi basicamente tentar entender o que o mercado estava precificando. E aí, se você tiver uma estimativa maior ou menor, você pode tomar a sua própria decisão de investimento. Para fazer aquilo, eu usei basicamente dois métodos. O primeiro, que é basicamente olhar o order book do Bitcoin, que é basicamente todas as exchanges têm um livro de ordem, né? Ordens de compra, ordens de venda, você consegue agregar tudo isso num order book combinado e você consegue ter alguma ideia, e obviamente isso é um modelo simplificado, o mercado é muito mais dinâmico e complexo do que isso, mas você consegue ter alguma ideia de mais ou menos quanto dinheiro, o quanto capital é necessário para mexer o preço do Bitcoin uma certa porcentagem. Isso é o que a gente chama de depth of book. Ou profundidade do livro de ordens do Bitcoin. Hoje, mais ou menos, para dar uma ideia, esse depth está mais ou menos em 50 milhões de dólares. Então, se você tiver um mercado estático, vamos falar assim, ninguém mais coloca ordem no book. O book vai ficar mais ou menos, vai ficar exatamente do jeito que ele está hoje. Para o preço do Bitcoin subir 1%, basicamente você precisa de mais ou menos 50 milhões de dólares de capital. Baseado nisso, você consegue fazer alguma estimativa e dado um determinado preço, quanto capital precisa para levar o preço para lá. Então, a gente fez essa conta e eu meio que consegui confirmar isso com vários clientes com quem eu tenho a oportunidade de conversar no dia a dia. E ali, basicamente, obviamente, essas previsões são muito difíceis de você ter um número só, né? Se você quiser fazer um exercício um pouco mais sofisticado, mas eu montei meio que uma tabela lá. Eu falei, se você acha que o inflow é de X bilhões de dólares, e aí inflow aqui eu quis dizer inflow inicial, primeira semana ou 2 semanas, e inflow líquido, né? Então você tinha lá uma tabela com inflows e com a variação da profundidade do book do Bitcoin, né? Porque isso aqui é um fator. Essa profundidade ela não é estática, ela se mexe ao longo do tempo. Então eu falei, se você pegar ali uma profundidade do book e um determinado inflow, você vai meio que achar o preço, o preço justo. Usando esse modelo que foi confirmado que eu usei meio que como base para várias conversas que eu tive, isso é uma resposta longa para falar que no dia anterior do lançamento do ETF do Bitcoin, eu estava estimando que a gente ia ver um inflow líquido nas primeiras 1 ou 2 semanas de algo entre 1 e 2 bilhões de dólares, que foi mais ou menos o que aconteceu. Assim, na verdade, a dinâmica ali, né? Acho que agora todo mundo já sabe isso bem. Você viu todos os novos emissores atraindo muito capital, principalmente Fidelity e BlackRock, mas muito capital saindo da Grayscale também. Então, eu acho que no final de 2 semanas a gente estava ali perto de 1 bilhão e 100, estava mais ou menos estava dentro desse range, e foi ali que eu acho que, inclusive, o preço não mexeu muito, né? Então, se você olhar antes da emissão do ETF, o preço devia estar ali nos mid-40s, e 2 semanas depois ele estava meio ali também. Obviamente, ela subiu e depois caiu, teve um pouco de volatilidade no meio, mas foi mais ou menos aquilo. Então, até essa parte, eu estava feliz com a minha estimativa, assim, eu estava até achando que eu estava entendendo esse mercado bem. De repente, é aqui que eu acho que foi que o negócio mudou, né? Porque normalmente o ciclo de vendas do ETF, que é um negócio que eu acompanhei bastante bem na minha vida lá na Bitwise, você lança o ETF, você tem um inflow inicial bastante relevante, mas depois esse inflow meio que morre um pouco, e aí depois você começa a construir mais sustentavelmente em cima disso.
Esse é o ciclo normal vamos dizer, inflow de um lançamento de um ETF normal. E aqui que foi que teve a grande surpresa, né? Basicamente o que aconteceu é que depois dessas 2 semanas, a gente viu, como esperado, os outflows do GBTC da Grayscale reduzirem. Agora mais recente deu uma subida, mas ainda eu diria que a tendência é bem menor do que era lá. E os outros emissores atraindo muito capital e a gente não viu aquele vale para depois construir em cima. Aquele número continuou só crescendo, assim, a ponto de que você tem Fidelity, BlackRock, trazendo 300, 400, 500 ou até mais milhões de dólares por dia cada uma, né? Você tem os outros emissores ali, talvez o ARK, 21 Shares, a Bitwise, também trazendo volumes bem relevantes, um tail depois disso, mas assim, aqui foi que teve a grande surpresa. Eu diria que assim, eu não tinha uma projeção muito fixa para o que seria inflows de primeiro ano ou algo assim. O que eu tinha eu esperava que de 3 a 5 anos a gente veria um inflow na ordem de 50 bilhões de dólares. A gente vai bater 10, provavelmente até o final dessa semana. Então, basicamente, quase 20% da expectativa que eu tinha em 5 anos foi atingida em menos de 2 meses dos lançamentos desse ETF. Então, acho que isso pinta um pouco da figura aí do quão impressionante foi o fluxo. Foi e está sendo, né, o fluxo. Bom, a próxima pergunta seria justamente o que te surpreendeu após esses 2 meses? Acho que já está respondido, né? Foi o fluxo, a captação desses ETFs. Eu confesso que eu também, assim, eu não tinha um número muito claro em mente, mas eu pensava que nem você, assim, que é que nem quando rompe uma barragem. No começo sai o principal da água e depois fica um fluxo mais constante, só que numa escala, numa vazão menor, né? O que você acha que isso significa? Assim, como você... Porque assim, a gente vê algo acontecendo, daí a gente tenta explicar para nós mesmos por que isso está acontecendo dessa maneira. Como você explicou para si mesmo essa vazão continuar tão forte? Não, acho que ainda estou tentando, né, explicar isso para mim mesmo. Não, mas eu acho que aconteceram algumas coisas. Como você bem falou, esse inflow foi muito surpreendente e foi surpreendente especialmente considerando que os grandes wirehouses, ou seja, as grandes plataformas de financial advisors, muitas delas ainda não têm esses produtos na prateleira. Existe um processo, especialmente para essas grandes plataformas, para um ETF entrar na plataforma dela e o financial advisor poder vender. Então, normalmente eles exigem alguns meses para ver o produto tradando, um certo nível de volume, etc. e tal. Então, existe um processo mais longo. E esse fluxo que a gente está vendo hoje, eu acho que é basicamente vindo de varejo e desses financial advisors que são mais independentes. Mas acho que o outro ponto importante é que ainda tem provavelmente um volume relevante para vir dessas grandes plataformas de financial advisors aqui nos Estados Unidos que administram boa parte desse dinheiro que agora tem acesso ao mercado de cripto. Eu acho que em termos do fluxo, acho que respondendo a sua pergunta mais diretamente, tem 2 coisas que eu acho que foram importantes, assim, e que talvez não sei se me surpreenderam, mas coisas que eu não estava esperando ver. O primeiro delas é o quanto que o fator conveniência importa na decisão das pessoas, né? Esse é um negócio que eu já tinha um pouco noção da minha vida na Bitwise e realmente tinham alguns grupos de investidores que não tinham como ter exposição a Bitcoin de maneira limpinha e fácil e que encaixasse bem nos processos deles, né? Então, assim, se você é vamos dizer, o self-directed retail, né? Se você é o varejo que você está mesmo tomando as suas decisões de investimento, você pode abrir uma conta na exchange, como eu falei, comprar um Bitcoin, etc. e tal. Se você é um grande investidor institucional ou talvez um family office, existe um número de fundos que você pode usar para ter acesso a essa classe de ativos, ou você pode usar uma empresa como a gente. Então, esse grande mercado institucional ele também era bem endereçado. Mas tinha esse grande vácuo no meio
e que realmente não tinha uma solução muito fácil, né? Imagina se você é um financial advisor e você administra o capital, vamos falar de 50 ou 100 pessoas. Tipo, o que você vai fazer? Você vai ter 100 contas no exchange? Você vai ter 100 hardware wallets? Como é que você vai cobrar do seu cliente? Como é que você vai encaixar isso no fluxo de medir portfólio, risco, etc. e tal? Então, não tinha um jeito muito fácil para esse pessoal. O que eles tinham era ou os closed-ended trusts, né, veículos tipo GBTC, que tinham o problema dos prêmios e dos descontos, eles não traqueavam muito bem o preço do Bitcoin underlying, ou fundos de private placement, que é um negócio que é o que a Bitwise primordialmente fazia até o lançamento do ETF. São fundos de private placement, que são soluções interessantes, mas elas não têm liquidez diária, normalmente tem liquidez semanal, ou elas somente são available para investidores accredited, né? Os investidores, como é que chama em português? Os investidores qualificados. Tem uma papelada para você conseguir entrar nesses fundos. Então, o ETF meio que resolveu esse problema desse grupo aqui no meio que não tinha um jeito fácil de acessar o mercado de Bitcoin. O que acontece é que esse mercado é enorme. Esse mercado aqui nos Estados Unidos controla 40% mais ou menos da riqueza americana. Ele é maior, ele é o dobro do mercado de varejo, ele é tão grande, se não for maior, do que o mercado, vamos dizer, institucional, de instituições grandes. Então, é um mercado enorme. Isso eu acho que já existia essa expectativa de que realmente era um unlock muito importante, mas eu acho que realmente eu fiquei impressionado com o número de investidores que esperaram ter essa conveniência do ETF para entrar. E talvez isso tenha acontecido no lado do varejo também, né? Tem a questão do varejo de que você pode abrir uma conta no exchange, transferir o seu capital e comprar o seu Bitcoin lá, mas assim, é muito mais fácil e muito mais conveniente você usar a sua conta da sua corretora, Schwab, Fidelity, seja lá o que for, e ter acesso a um Bitcoin igual você consegue acessar qualquer outro fundo. Então tem esse aspecto conveniência, que eu já sabia que ele era importante, mas eu acho que eu até subestimei um pouco. E o segundo, que eu acho que a gente está começando a ver mais recente, é essa questão da reflexividade do Bitcoin. Eu sou muito fã da filosofia de investimento do George Soros, da filosofia de investimento, as outras coisas não sei tão bem, mas ele é um cara que trouxe esse conceito de reflexividade que eu acho que encaixa muito bem no mercado de Bitcoin, e acho que a gente está vendo um exemplo disso play out exatamente agora no mercado. Eu acho que provavelmente até coisa de uma semana atrás, o preço estava subindo porque os inflows estavam vindo muito fortes. Eu acho que especialmente de uma semana para cá, o que a gente está vindo agora é os inflows estão vindo porque o preço está subindo. Então, eu acho que tem um pouco de reflexividade do próprio ativo acontecendo aqui. Em geral, como eu sei que você sabe bem, cara, essa reflexividade do Bitcoin, ela é uma propriedade do ativo, mas ela não se manifesta uniformemente ao longo do tempo. Algumas vezes ela é mais saliente, algumas vezes você consegue ver ela menos. Eu acho que a gente agora está numa dessas fases em que a reflexividade do Bitcoin está realmente fazendo bastante impacto no processo de formação de preço. Então, resposta longa da sua pergunta é, primeiro, acho que o fator conveniência me surpreendeu muito, e o segundo, essa questão da reflexividade do Bitcoin pelo fator do preço ter subido tão mais rápido do que todo mundo esperava, ele começou a aparecer também antes dentro do ciclo, acho que do que ele costuma aparecer. Boa. Te perguntar também de um outro fator que eu acho que talvez a gente não tenha citado e que acho que é tão importante quanto a facilidade, que é a validação social, né? Tipo, a diferença do risco reputacional de você propor um ETF versus você propor uma solução complexa de custódia, com multisig, com se perdeu a chave e ferrou. Assim, você sente isso nas suas conversas do dia a dia, quanto, sei lá, conversando com alguém que não seja tão comprado nas teses cripto e Bitcoin. Você sente que mudou a maneira que essas pessoas agora olham para o nosso ecossistema?
Acho que com certeza, assim, eu acho que o fato de existir um ETF de Bitcoin, né, e o fato de você ter a SEC, que querendo ou não é o maior regulador de mercado de capitais do mundo, dando chancela para um produto como esse, o fato de você ter emissores como BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, VanEck, vários dessas grandes gestoras americanas se envolvendo no mercado e investindo recursos relevantes para trazer esses produtos ao mercado. Ao fato de você ter instituições como grandes bancos atuando como os authorized participants, né, que são alguns desses players que eles ficam um pouquinho mais atrás da cortina, mas existem vários desses grandes bancos são responsáveis pelo fato de que esses ETFs eles tradam muito perto do valor ou da variação de preço do Bitcoin intrínseco. Então, acho que assim, teve um número de instituições que você hoje, e o número até a estatura das instituições que você tem hoje envolvidas com o mercado de Bitcoin e cripto também, acho que deu um pulo muito grande, muito importante no último ano, vamos dizer assim. Não que não tinha, antes você já tinha, né? Fidelity é envolvida com Bitcoin há muito tempo, você tem empresas como PayPal e Stripe, Square, várias dessas grandes fintechs, empresas de pagamento, mas eu acho que agora a gente entrou numa nova onda que especialmente para esse público, vamos dizer, o financial advisor ou talvez o pessoal que é de varejo e que não necessariamente é crypto native e talvez o nome Coinbase não vai dizer tanto quanto o nome JP Morgan ou o nome Citibank. Eu acho que teve uma validação importante. Eu acho que uma evidência que a gente viu disso é que, por exemplo, quando o ETF de Bitcoin já estava ali meio que na cara do gol, você viu, você deve ter visto que Hong Kong agora está começando a estudar a aprovação de um ETF de Bitcoin Spot lá também. Então, assim, até outras jurisdições importantes, né? Hong Kong é, obviamente, um dos grandes polos do mercado financeiro asiático. Então, acho que realmente, assim, é um negócio que realmente mudou a percepção de muitos agentes de mercado, desde governos até o pessoal de varejo, acho que mudou muito. E qual é o tamanho desse mercado asiático versus o mercado americano? Porque eu acompanhei sim essa questão do ETF de Hong Kong e no fundo, sei lá se a minha leitura está certa, vou perguntar para você, mas acredito que para Hong Kong estar querendo colocar um ETF em circulação, significa que tem um aval do Partido Chinês e no fundo, no momento em que o real estate chinês está desaquecendo a passos largos, vamos dizer assim, né? Está começando a colapsar e o real estate é a maneira que a maioria dos chineses usa para preservar seu capital, para investir, me parece que assim é um momento muito propício para abrir um ETF, né? Então, no que é de teoria dos jogos, se os Estados Unidos adotou, talvez a China precise adotar. Como você enxerga essa questão China, Hong Kong, ETF de bitcoins e o tamanho desse mercado versus o mercado aqui dos Estados Unidos? Essa acho que é uma boa pergunta. Você sabe que, bom, a gente tem um escritório em Singapura, a gente abriu um escritório em Hong Kong recentemente, e realmente acho que é importante fazer uma separação entre Hong Kong e China aqui, né? Tem questões geopolíticas e tal, não sei o quê, mas acho que existe uma separação importante aqui, mesmo que talvez tenha influência de algum tipo de influência entre um e outro. Mas eu acho que realmente hoje você tem dois grandes polos, principalmente no mercado institucional do mercado da Ásia, que um é Singapura e o outro é Hong Kong. Singapura já faz algum tempo, que acho que é um mercado extremamente já bem estabelecido. Hong Kong acho que foi uma mudança de chave aí que aconteceu de uma maneira um pouco mais recente. Tem alguns outros mercados que acho que especialmente do ponto de vista de varejo são relevantes, que é Coreia do Sul e Japão, talvez. Japão, talvez no institucional também. Em termos de tamanho de mercado, assim, para cripto especificamente, é um pouco difícil de saber, para ser bem honesto. Assim. A gente consegue olhar algumas coisas em termos de qual que é o market share do volume de exchanges, né? Então, você pega essas exchanges mais, vamos dizer, americanas, tipo Coinbase, Kraken, essas exchanges que têm trading pairs em US dollars,
e você olha isso contra a Binance, OKX, as exchanges da Coreia do Sul, o mercado offshore ele é mais ou menos 4 vezes maior do que o mercado onshore de cripto. Se você olhar em termos de volume, o volume das exchanges americanas, isso no mercado spot, de 15% a 20% mais ou menos do total. Mas dentro do mercado de ETFs, eu acho que esse é um mercado que nos Estados Unidos está muito mais desenvolvido do que nos outros países. Assim, tanto o mercado de ETFs quanto o mercado de financial advisors e todo esse tipo de estrutura, eu acho que nos Estados Unidos ele é um mercado muito maior que totaliza aí um percentual da riqueza muito maior dos Estados Unidos do que talvez em outros países, inclusive o Brasil, né? Você pensar que esse mercado de financial advisors é 40% ou até mais por cento da riqueza total do país, eu acho que eu não sei qual seria o número equivalente no Brasil, mas eu imagino que é muito menos do que isso. E eu acho que em alguns desses outros mercados, então, seriam também. De qualquer maneira, eu acho que assim, é positivo, né? Eu acho que é difícil de ver como isso não seria bom, pelo menos no curto e médio prazo. A gente pode entrar em questões de self-custody, etc., de descentralização da rede, etc. e tal. Mas eu não consigo te dar uma estimativa tão grande desse mercado, porque infelizmente no mercado de cripto eu ainda não consegui enxergar tão bem a participação de regiões, olhando dados do mercado como um todo. Falando um pouco da nossa perspectiva de Falconex, e pelo fato da gente ser um dos grandes players aí do mercado, eu consigo te falar que o mercado asiático é um mercado que vem crescendo muito ao longo do tempo. Assim, e ele vem crescendo numa taxa maior do que o mercado, vamos dizer, ocidental, assim. Agora, talvez o ETF deu uma quebrada nisso, né? Porque realmente o fluxo que está vindo de cripto do mercado americano é muito grande, mas esse mercado asiático ele vem crescendo de maneira extremamente rápida já faz alguns anos. Boa. Agora eu vou te complicar de novo e fazer uma pergunta de futurologia, que é a seguinte: baseado nesses 2 primeiros meses, como você qual é a sua expectativa para o fluxo nos próximos 6 meses a 1 ano? Você acha que ele tende a diminuir, aumentar ou ficar constante? E no fundo, assim, uma coisa que é interessante refletir a diferença do fluxo nesses ETFs para qualquer outro que já foi lançado, é que eu lembro, assim, no começo de janeiro, ver uma pesquisa que a grande maioria dos assessores de investimento não sabiam que esse ETF estava sequer sendo discutido ou que ele ia ser aprovado. Então, no fundo, é uma classe de ativo, o Bitcoin, que a maioria dos assessores de investimento nunca se preocupou em parar para olhar porque não tinha como se expor. Então, assim, supostamente é natural eles perderem 1 ano, 1 mês, 2 meses, começando a se educar, passando por mesas de compliance, por comitês internos de investimento, para ver se faz sentido na tese específica de um fundo, ou se faz sentido na tese desse assessor, desse escritório. E, sei lá, no fundo vai começar a sair agora os primeiros documentos da BlackRock, da ARK, da Fidelity, com recomendação de alocação. Ou seja, está começando esse processo de educação nos assessores. Dito tudo isso, qual é a sua expectativa para o fluxo? Boa. Assim, honestamente, se eu te falar um número, vai ser um negócio completamente chutado, mas eu acho que tem algumas tendências que são importantes e que me deixam bastante positivo, de que, obviamente, esse número pode subir um pouco, cair um pouco ao longo do tempo, vamos depender um pouco dos ciclos de mercado também, mas eu acho que, pensando aí no horizonte de meses ou até trimestres, acho que ele tem chance de continuar extremamente forte. E eu acho que tem algumas coisas. O primeiro, como você bem falou, é que eu acho que existe ainda uma parte grande do mercado que eu acho que não tem acesso a esses ETFs e a gente vai começar a ver isso abrir ao longo do tempo. O primeiro deles são as grandes plataformas, né, que a gente chama esses caras de os wirehouses, são as grandes plataformas de financial advisors. O segundo, como você bem falou, são o que eles chamam de model portfolios. Então, essas grandes empresas, BlackRock, Fidelity, eles têm alguns portfólios modelo que eles fornecem para
financial advisors, e que esses financial advisors, muitos deles ou alguns deles, meio que seguem o model portfolio da BlackRock ou da Fidelity e de algum desses grandes players. Então, ou até alguns financial advisors que são menores, então se você pensa numa casa aí que tem 1 bi, 10 bi, que é bastante dinheiro, eles já têm administração extremamente profissional para ter o seu próprio model portfolio. Então, acho que a gente está começando a ver um pouquinho, a gente está começando a já ver um pouco dessas alocações de model portfolios. Essas alocações são importantes porque elas são um pouco diferentes da alocação normal, em que, imagina que eu sou um financial advisor e eu tenho, vamos dizer, 50 clientes. Um financial advisor relativamente pequeno, talvez, bom, dependendo do AUM. Eu posso ter 2 ou 3 caras que são muito novos, que gostam muito de tecnologia, etc e tal. Então, talvez eu vou encaixar um pouco eu vou encaixar o ETF de Bitcoin para esses investidores aqui. Isso é super legal. Isso é o que vem acontecendo, especialmente nessa fase inicial. Acho que agora a gente já está numa fase em que a gente está começando a ver model portfolios. Então, basicamente, o que aconteceria nesse exemplo eu tenho, vamos dizer, meus 50 clientes e eu tenho uma alocação padrão lá, que é X% em equities, nesses ETFs aqui, X% em renda fixa, nesses ETFs aqui, tanto em commodities, tanto em emerging markets, e aí eu vou colocar uma camadinha ali do Bitcoin, talvez seja 1, 2, 3%, e aí essas são alocações que são muito mais amplas, que acontecem num nível da sua base de clientes inteira, assim. Então, acho que a gente está começando a ver isso, talvez numa escala menor, nesses advisors independentes. Ao longo do tempo, acho que a gente vai começar a ver algumas dessas grandes empresas e desses grandes model portfolios também adicionar. Então acho que assim, ainda tem muito fluxo por vir. Por mais que a gente já viu bastante, eu acho que tem muita coisa por vir. O segundo, que acho que é um fenômeno importante e que vale a pena também prestar atenção, é o desenvolvimento de um mercado, ou o potencial desenvolvimento de um mercado de opções baseadas nesses ETFs. O mercado de opções de Bitcoin hoje, ele basicamente tem ele é dividido em 2. E Bitcoin e cripto, né, também mais geral. O primeiro mercado que você tem é o mercado de opções em spot, Bitcoin. Esse é um mercado que trade em exchanges como Deribit e Paradigm, que, de maneira importante, não podem ser acessadas por pessoas aqui nos Estados Unidos. Elas são igual uma exchange offshore, tipo a Binance, etc. e tal. Existe uma barreira para US persons acessarem esse mercado. O outro mercado que existe de opções é o mercado de opções da CME. Então, esses são opções baseadas nos mercados futuros de Bitcoin e ETH da CME, que são basicamente, esses obviamente são acessíveis dentro dos Estados Unidos, mas é basicamente um mercado que só grandes instituições conseguem acessar. E aí você tem o mercado de opções OTC, que é basicamente o que a gente faz, que também é um mercado mais institucional. Agora, você desenvolver um mercado de opções em cima desses ETFs, você está trazendo um público enorme, que é o público, vamos dizer, americano e não institucional não necessariamente enorme, que vai poder começar a ter acesso a opções de Bitcoin. E, pelo menos olhando o que está acontecendo nos outros mercados, o mercado de opções ele está relativamente extremamente forte. Então, acho que isso também existe mais essa potencial aí pressão no mercado. Eu acho que a gente talvez está alguns meses away aí de ver uma potencial aprovação de opções lastreadas nesses ETFs. Tem um processo de aplicação, na verdade, meio parecido com o processo de aplicação do ETF. Então, esse processo está rolando na SEC também. E aí, o terceiro, acho que é o ponto do ciclo que a gente está, né? Eu acho que a gente já viu nos últimos vários ciclos esse momento de quebra do preço all-time high. É um momento muito interessante, especialmente acontecendo aí perto do halving. Normalmente ele acontece um pouco depois, agora está acontecendo um pouquinho antes. Mas, em geral, é um momento em que essa reflexividade do Bitcoin aí, eu acho que está em evidência máxima. Então, se você juntar todas essas coisas, assim, eu acho que a única coisa que eu vejo que
poderia ser um impedimento aqui para a gente continuar essa tendência positiva é o ambiente macro, que hoje está muito bom. Acho que não tem... Pouca gente aí tem... Os bears macro morreram, né? É muito difícil. Todo mundo que estava fazendo call de recessão, etc e tal, no último ano, 1 ano e meio aí morreu. Pelo menos não tem muito mais aí uma voz muito ativa. E os números macro eles estão extremamente positivos, assim, ou pelo menos muito melhores do que a maioria das pessoas esperavam. O negócio é que acho que a situação macro ela é muito ainda baseada em déficits e aumento de dívida e etc e tal. Isso pode mudar relativamente rápido, mas assim, tirando algum tipo de choque macroeconômico, assim, eu acho que o setup de Bitcoin e cripto também em geral continua bem bom. Boa. Seja muito bem-vindo à BIPA. Aqui, você faz parte do futuro das finanças sem complicações. Nesse vídeo, vamos te mostrar rapidamente tudo o que você pode fazer dentro do nosso app. Bora lá? Comece criando sua chave Pix em segundos. Depositar e sacar reais é tão fácil quanto enviar uma mensagem. Agora, comece a negociar. Compre ou venda Bitcoin e dólar digital com apenas alguns cliques. Personalize seus investimentos com compras recorrentes ou defina o preço exato que deseja comprar ou vender seu Bitcoin. Nós cuidamos de tudo. Você só receberá a notificação de que a sua ordem foi executada. E você consegue ir na tela de atividades e cancelar suas compras automáticas, tanto a recorrente quanto a com preço-alvo. Envie e receba pagamentos instantaneamente usando Pix ou Bitcoin com a agilidade da rede Lightning. Comece a simplificar suas finanças digitais hoje mesmo. Na BIPA, é simples de verdade. Uma discussão que muita gente vem fazendo mesmo da proposta, antes da aprovação dos ETFs, é como eles iriam afetar a volatilidade do preço do Bitcoin. E alguns argumentariam que a gente já está vendo isso em ação. Como você enxerga isso? Você acha que eles vão afetar como a volatilidade do Bitcoin? Vão reduzir o upside, reduzir o downside, que é uma coisa que muitas pessoas pensam, vão gerar volatilidade trimestral quando os fundos são obrigados a realocar, assim? Quais tendências você enxerga para essa relação ETFs de Bitcoin e a volatilidade do preço? Esse é um ótimo ponto. Eu acho que no longo prazo, esses ETFs eles vão diminuir a volatilidade por um número de fatores que eu vou detalhar um pouquinho mais. No curto prazo, eu acho que ele provavelmente está aumentando a volatilidade, né? Porque tem uma questão de, simplesmente os inflows que eles estão trazendo, está trazendo volatilidade. Que é upside volatility, que normalmente a gente esquece um pouco, né? A gente considera um pouco menos, mas eu acho que os ETFs eles trouxeram volatilidade boa, que a gente gosta de ver para o mercado, que é a volatilidade para cima, mas eu acho que isso realmente está acontecendo. A estrutura de mercado do Bitcoin acho que está mudando um pouco, e a gente conversou um pouco sobre isso lá no dia 10 de janeiro, quando a gente se encontrou em pessoa, cara. Eu continuo achando a mesma coisa, assim, só para falar de novo um pouco aqui, eu acho que assim, primeiro, você está trazendo um público que ainda querendo ou não, é um pouco diferente do público que eu acho que era o público tradicional de Bitcoin até hoje, né? Esses financial advisors, eles têm uma característica de investimento que é provavelmente mais voltada a ter alocações relativamente pequenas, pensando num prazo um pouco mais longo e fazendo coisas do tipo rebalancear portfólio a cada trimestre ou a cada ano, ou seja lá, qual seja a estratégia de rebalanceamento. Um negócio que é muito popular aqui nos Estados Unidos, que é tax loss harvesting, que é quando você tem perda, você meio que vende compra ativo para capturar um pouco de eficiência fiscal. Então, é um tipo de investidor que é um pouco diferente. Então, acho que isso, ao longo do tempo, talvez vai ter um impacto no processo de formação de preço do Bitcoin. O segundo uma coisa que, inclusive, que a gente já está vendo e que eu acho super interessante, eu acompanho isso quase todo dia, até pelo fato da nossa presença no mercado de ETFs, de criação e redemption desses ETFs, é que se você olhar a participação do horário entre 3 e 4 da tarde, horário de Nova York,
do mercado de Bitcoin, o quanto que isso representa do volume, aumentou muito desde que os ETFs lançaram. Esse período entre 3 e 4 vai variar um pouquinho do emissor de ETF, mas em geral entre 3 e 4 da tarde, horário de Nova York, é o que a gente chama de ETF Fix, que é quando os NAVs desses ETFs são estabelecidos e é quando esses emissores emitem ordens de compra ou venda. Hoje, basicamente, é quase tudo de compra para os provedores de liquidez como a gente. Então, se você olhar o quanto de atividade você está tendo nesse mercado e nesse horário entre 3 e 4 da tarde, ele mais do que dobrou. Ele normalmente era 3 a 4%, que é mais ou menos o que você ia esperar, assim, não... 3 a 5%, vamos dizer assim, que é mais ou menos o que você ia esperar dentro de uma hora. Hoje ele é 8 a 10, tem dia que é 15 a 20, assim. Então, basicamente o que está me falando é que esse horário entre 3 e 4 da tarde do mercado ETF está começando a se desenvolver como um mercado de formação de preço. Por que isso é importante? Isso é um fator que, na minha opinião, ao longo do tempo, e se essa tendência continuar, ele começa a diminuir um pouco a volatilidade. Porque se você é um player grande e você está trazendo um volume grande de trade para o mercado, você tende a esperar esse mercado. Esse horário entre 3 e 4 é o mercado que, vamos dizer, os big boys sabem que já vai ter uma determinada liquidez, então você consegue ter a presença no mercado sem interferir o preço muito. Isso é um negócio que acontece no mercado tradicional, né? O horário perto do fechamento é um mercado importante, porque você tem os leilões, você tem toda uma agregação de liquidez em torno disso. A gente está começando a ver os primeiros sinais disso acontecer no mercado de Bitcoin. Hoje ele acontece mais nos pares USD, né, no mercado americano. Se você incluir os pares stablecoins e o mercado global, ele é muito menos pronunciado. Mas se você vê só o mercado americano, esse é um negócio que já está acontecendo. E aí o terceiro fator, que é o que a gente já falou um pouco, que é esse lançamento do mercado de opções nos Estados Unidos. Eu acho que vamos dizer, para o público americano at large, eu acho que no começo você traz um público novo, então você pode ter aí algum impacto de volatilidade, essa volatilidade para cima, igual a gente está vendo nesse fluxo de ETF que está trazendo, mas ao longo do tempo, eu acho que ele também tem um impacto de reduzir a volatilidade, porque ele permite às pessoas expressar opiniões de investimento muito mais flexíveis, né? São coisas que você só consegue fazer via opções. Outra coisa é shortear Bitcoin agora é mais fácil também, porque você consegue shortear via ETFs. Shortear o Bitcoin físico é um negócio que é um pouco mais difícil. Então, assim, basicamente, acho que o resumo de tudo que eu falei é que você tem fatores dos dois lados. Você tem alguns fatores que devem atuar para aumentar a volatilidade do mercado e outros que tendem a atuar para diminuir a volatilidade do mercado. Eu acho que no curto prazo, talvez a gente está... Na verdade, talvez não. Acho que a gente está vendo esses fatores que aumentam um pouco mais a volatilidade. Ela está basicamente refletida em volatilidade para cima, que é um negócio que eu diria tudo bem. Ao longo do prazo, eu acho que se a gente continuar vendo essas tendências que eu falei se desenvolvendo, eu acho que o impacto vai ser de redução de volatilidade, que é um negócio bom, assim, acho que é uma maturação do processo de Bitcoin como um ativo emergente, né? Então, acho que o Bitcoin está ficando um ativo mais maduro, com uma estrutura de mercado mais robusta. Ao longo do tempo, acho que a volatilidade deve diminuir. Boa. Esse fim de semana teve uma notícia que se espalhou como um fogo em palha, assim, no Twitter, que era que só sobravam 40 bitcoins nas mesas OTC. E aí você até comentou num tweet explicando por que isso não fazia sentido. Você pode explicar para a gente aqui novamente, então, por que não faz sentido falar que só tem 40 bitcoins nas mesas OTC? Não, com certeza, assim. Primeiro que assim, não tem. A gente opera com esse pessoal na daily basis, bilhões de dólares por dia num dia normal. Assim, não é verdade que só tem 40 bitcoins de profundidade no mercado OTC. Eu acho que tem talvez duas coisas importantes aqui. O primeiro e eu até falei um pouco sobre isso no começo do nosso papo, mas essas mesas de OTC, elas não são basicamente, ou em geral, não são grupos que estão sentados numa pilha de Bitcoin que eles estão ali sentados, surfando o preço do Bitcoin, e quando vem alguém comprar, ele vai lá e vende. Não, são estratégias muito mais sofisticadas que isso, de hedge, direcional. Então, assim, normalmente eles têm uma alocação de capital
que eles têm, um tamanho de balanço que eles conseguem absorver, e esse montante, ele não é que eles ficam sem Bitcoin necessariamente quando eles vendem esses Bitcoins, eles têm hedges e etc e tal, eles não estão ganhando dinheiro aí simplesmente sentados naquele estoque. O segundo, que acho que é talvez o centro do argumento que eu pus ali na thread do X, né, no Twitter, é que se isso fosse verdade, a gente provavelmente veria a profundidade de mercado, né, aquele indicador do depth of book que eu te falei, diminuindo. Porque os OTC desks são players importantes nas exchanges também, né? Como eu falei, muito desse fluxo OTC ele acaba sendo liquidado no mercado spot. Se o mercado OTC tivesse saído, basicamente o que a gente teria que ver seria algum tipo de redução de liquidez, seja em volumes ou seja nesse indicador que é o que eu ressaltei de profundidade de mercado. E, na verdade, a profundidade de mercado do Bitcoin aumentou. Ela não diminuiu nas últimas semanas. Ela continua tight, assim. Eu acho que o principal ponto aqui, talvez o ponto que... eu não sei, honestamente, de onde que apareceu esses rumores, mas eu acho que, assim, é justo dizer que o mercado do Bitcoin ele é um mercado tight hoje. Assim. Então, se você olhar esse depth of book do Bitcoin, se você olhar historicamente, comparar com o volume onde a gente estava no último pico do bull market, ele é um mercado tight, dizendo que não tem tanto vendedor no mercado assim. Então, isso acho que é verdade, isso é um dos fatores que eu acompanho muito, né, para pintar uma figura um pouco mais completa, além de simplesmente olhar o preço. É um negócio que a gente já vem apontando desde outubro. Eu falei um pouquinho daquele modelo que eu montei para estimar qual que é o impacto do preço do Bitcoin baseado na liquidez medida pelo order book. Um negócio que eu não falei é que uma das grandes surpresas que teve também é que o order book do Bitcoin ele ficou muito mais apertado do que ele normalmente é. Então isso realmente é verdade, é um negócio que vem acontecendo desde outubro, então assim, realmente é um mercado que está apertado, basicamente porque o news flow é extremamente positivo, o macro está ajudando, ou pelo menos não está atrapalhando, muita gente não quer vender os seus bitcoins e basicamente é o impacto que a gente está vendo aí no preço. Então acho que é uma figura accurate falar que o mercado de Bitcoin é o mercado tight. Mas agora falar que tem 40 BTC de depth no mercado OTC, aí não estamos nesse nível de supply shock, com certeza hoje. Provavelmente não estaremos por algum tempo, mas é um mercado tight, sim. Boa. E tem como a gente verificar que esses ETFs estão mesmo comprando e rodando bitcoins e não que eles estão vendendo paper Bitcoin? Porque assim, eu lembro que no começo acho que foi a Bitwise que publicou um endereço que permitiu comprovar que eles tinham todas as reservas. Mas desde então não teve uma movimentação de nenhum outro emissor de ETF de fazer o mesmo. Como a gente tem certeza? Tipo, eu estou vendo que o preço está aumentando, então parece estar sim sendo comprado e rodado bitcoins. Mas como eu tenho certeza? Eu acho que esse foi realmente um desenvolvimento interessante que aconteceu na indústria. Achei muito legal que a Bitwise hoje publica os endereços do Bitcoin que eles têm, que está junto com a Coinbase Custody. Inclusive, um negócio que eu descobri é que foi basicamente isso, esse foi o trigger para a Coinbase começar a adotar Segwit, endereços de Segwit. Até então a Coinbase Custody, né, que é o braço de custódia da Coinbase, é meio que uma entidade separada, eles usavam os endereços legacy. E a Bitwise publicou lá um endereço de Bitcoin, começando com 1 e tal, e o pessoal falou, pô, sério que não é um endereço Segwit? E basicamente esse foi o trigger para a Coinbase Custody começar a adotar endereço, o formato de Segwit no Coinbase Custody. Então teve algumas reverberações legais aqui. Cara, eu posso ter errado aqui, mas se eu não me engano, a Arcan 21 Shares, que é um outro emissor, se eu não me engano, eles começaram a publicar também os endereços deles, inclusive no oráculo do Chainlink. Que aí tem uma mistura com o ecossistema do Ethereum,
mas se eu não me engano a 21 Shares começou a fazer também, inclusive desse jeito um pouquinho diferente, que eu acho interessante. Os outros ainda não. Eu espero que on-chain verification vire prática de mercado, assim, para ETFs de cripto. Dito isso, assim, eu acho que assim, existe um nível de confiança, porque assim, o wrapper de ETF, ele tem todo um arcabouço regulatório que eu acho que permite as pessoas terem um grau de confiança relativamente grande ou bastante grande em relação aos ativos que estão lá dentro. Tem toda uma questão de auditoria, tem toda uma questão de cobertura regulatória, etc. e tal, e obviamente a reputação e o tamanho dessas empresas, BlackRock e Fidelity, assim, que eu acho que é um risco que eu tenho, acho que a maioria das pessoas tem total conforto. Agora, é muito legal que o Bitcoin ele fornece essa opção de você conseguir verificar as coisas por você mesmo e não precisar de nenhum auditor, nenhum arcabouço regulatório para conseguir confirmar esse tipo de coisa. Eu acho que a gente vai ver mais desse tipo de prática, eu espero que a gente veja mais desse tipo de prática, mas eu acho que, assim, de qualquer maneira, para o investidor normal, eu acho que o nível de reputação, a profundidade de auditoria e o arcabouço regulatório que o ETF te dá, ele já deveria te dar um grau de confiança bastante grande de que os bitcoins estão lá. Boa. Agora eu vou compartilhar a tela para mostrar um site, acho que você já deve ter visto. Eu achei muito bom essa criação, esse Rei Apollo, que traqueia os ETFs, né? E aqui mostra, por exemplo, que a Grayscale ainda tem 410 mil bitcoins, que a BlackRock já chegou em 183 mil, que a Fidelity está em 112. E aí eu queria te perguntar, primeiro, como você enxerga essa estratégia qual é o nome? Da Grayscale? Por que você acha que eles mantiveram a taxa de administração no patamar que eles mantiveram? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que, assim, existem considerações de negócio ali, e tenho certeza, né, na questão da Grayscale. Acho que um negócio para sempre ter na cabeça que qual que é o número de Bitcoin? Eu esqueci, alguma coisa perto de 400 mil, né? Eles ainda têm 409 mil, eles tinham 600 e alguma coisa mil. Isso. Assim, 400 mil bitcoins com um bitcoin a 60 mil dólares, a gente está falando em alguma coisa aí de 20 e tantos bilhões de dólares de ativos sob administração, né? E se você cobrar uma taxa de 1,5%, que se eu não me engano é o que a Coinbase, é o que a Grayscale está cobrando agora, você está falando de uma receita aí de mais de 300 milhões de dólares por ano. Então, acho que tem essa consideração de negócio que as outras empresas não têm, né? As outras empresas estão vindo de volumes muito menores. E mesmo que o número de bitcoins tenha caído da Grayscale, é interessante que o AUM, né, que é os ativos sob gestão da Grayscale, na verdade, eles acho que estão flat, porque o preço subiu, né? Então, você tem essa questão da decisão de mercado deles. A segunda coisa que eu acho, isso é só minha impressão como pessoa olhando de fora, é que eu acho que uma grande parte desses bitcoins que saíram aí no começo, eles iam sair de qualquer jeito, honestamente. Acho que se o FII fosse muito baixo, ou o FII que eles estão cobrando hoje, muito disso ia sair, porque uma parte grande disso é o bankruptcy state da FTX. Eu acho que você tem um grupo importante aqui de pessoas que simplesmente estavam tradando o GBTC, usando o GBTC como veículo de trade para aprovação do ETF de Bitcoin. E o ETF foi aprovado, eles venderam e vão para o próximo trade. Tem, obviamente, a parte da Genesis, né, que está ali num processo de bankruptcy. Então, acho que, assim, a primeira coisa que eu acho que, assim, tem uma parte grande disso que teria saído de qualquer jeito. E tem uma parte que acho que não consegue sair, né? Especialmente o pessoal que comprou num preço mais baixo, em muitas situações, o ganho de capital que você vai pagar para fazer essa transferência é muito maior do que a economia de FII que você está tendo. Então, a base da Grayscale também tem um level de stickiness, assim, que eu acho que é importante. E o terceiro fator aqui
é que, pelo menos na minha experiência, eu ouço muita gente falar isso no mercado de ETFs, fee de ETF você sempre consegue baixar, mas aumentar é muito difícil. Então, dado que a Grayscale tem esse cash cow de $300 milhões por ano de receita, imagino que com uma base de custo muito baixa, perto desse número, eu acho que para eles é melhor preservar a opcionalidade de baixar no futuro do que ter que aumentar em algum momento. Então, acho que é meio uma combinação desses fatores. Imagino que deve ter outras decisões de negócio envolvidas também, mas acho que alguns desses fatores aí deve ser importante. Eu, pessoalmente, acho que talvez no futuro a gente veja essa taxa caindo em algum momento, mas também até, assim, pelo lado do business grayscale, não sei se é um negócio que faz tanto sentido de fazer agora, né? Mas aí realmente é decisão de cada negócio. Você comentou que no começo tiveram as vendas do GBTC que estão associadas à falência da FTX, mais recentemente tiveram as vendas relacionadas à Gênese. Então eu te pergunto, você diria que a maioria do capital que está saindo do GBTC não está sendo redirecionado para outros ETFs e que, portanto... Porque assim, tem todo esse número de captação dos outros ETFs. Tipo, uma parcela dele é capital que está saindo do GBTC para ir para esses outros ETFs, ou no fundo isso é um capital novo e o capital que está saindo do GBTC provavelmente é isso que você falou, é trade que fechou aquela questão do desconto do GBTC, então foi para o próximo trade, ou é coisa de falência que no fundo o pessoal só quer o dinheiro de volta? Esse é uma pergunta interessante. Eu só posso especular, né? Na verdade, eu acho que ninguém tem a visão completa desses fluxos, né? Nem os issuers mesmo, acho que eles têm essa visão. Eu concordo com o que eu acho que você indicou, Caio. Eu acho que uma parte relativamente pequena desses outflows da GBTC está sendo absorvida pelos ETFs. Eu acho que esses outros ETFs, esse inflow que a gente está vendo é basicamente fluxo novo. Eu acho que isso é dinheiro, não tudo, mas se não grande parte, eu acho que é fluxo novo entrando no mercado, ao invés de ser o pessoal saindo do GBTC para ir para esses outros ETFs. Tem até questões de ganho de capital, etc. e tal, que faz essa transição ser relativamente difícil de fazer, especialmente nos preços que a gente está hoje. 100% de acordo, essa é a minha leitura também. E só explicando para o pessoal em casa o que significa essa questão dos ganhos de capital, é que assim, muita gente que tem GBTC tem desde 2014, 2015, uma coisa assim, desde quando começou a ser oferecido o GBTC. Então assim, beleza, a taxa desse ETF está maior do que a dos outros, mas você quer ter que pagar imposto sobre um lucro de 5.000%, 3.000%, vai ser uma porrada de imposto. Talvez você prefira pagar um pouquinho mais de taxa no dia a dia, ao invés de pagar um imposto gigantesco numa tacada só. Exatamente. E tem até outros fatores, né? Então, assim, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando você compra um ativo, se você fica com ele menos de um ano, ele entra como o que a gente chama de ordinary income. Então, o imposto que você vai pagar é o imposto que você paga sobre a sua renda, que dependendo da sua renda e do estado onde você mora, pode chegar a 50%. Se você fica mais de um ano, aí você começa a pagar imposto de ganho de capital, que também é alto, mas é alguma coisa perto de 15%, 20%. Então, imagina alguém que comprou, talvez nem há tanto tempo atrás, Caio, imagina alguém que comprou há um ano atrás e talvez não está com 5.000% de ganho, mas está com 100%, 80% de ganho aí. Se você for fazer essa transição, você vai deixar uma parte muito grande desse ganho simplesmente para ganhar o quê? 1% no FII. É um negócio que para a maioria das pessoas provavelmente não faz sentido. Boa. Daí te perguntar agora sobre a captação dos ETFs. Esse retrato atual que mostra que a BlackRock claramente é o principal ETF com mais de 183 mil bitcoins. A Fidelity é claramente a segunda principal emissora de ETFs com ETF de 112, quase 113 mil bitcoins. Aí, entre a ARK e a Bitwise, acho que está mais próximo, né, como a terceira principal força, e depois vem todos os outros. Esse era um cenário que você imaginaria antes?
Ou você diria que alguém surpreendeu tanto positiva quanto negativamente na captação? É interessante, essa dinâmica é extremamente interessante porque eu acho que a gente nunca viu um lançamento de ETF com esse setup. Sim, no sentido de que você já tinha um incumbent muito grande, né, que é a GBTC, que não está aqui porque a GBTC basicamente teve outflows. Você tem esses grandes emissores, BlackRock, Fidelity, alguns desses outros que estão aí mais para baixo, na verdade, são empresas bastante grandes, assim como Franklin Templeton, WisdomTree, VanEck, isso é tudo gestor com mais de centenas de bilhões de dólares de AUM. Então, acho que assim, você tem o pessoal mais crypto native, né, como Bitwise e alguns dos outros aí. Então, acho que assim, a dinâmica aqui foi extremamente interessante. O mercado de ETF, normalmente, ele é um mercado meio que winner takes all, ou winner takes most, né? Você vê isso, por exemplo, no mercado de ETF de ouro. Existe um ETF que é o GLD, que tem alguma coisa, acho que deve ser alguma coisa perto de 30 bilhões de dólares de AUM. O segundo, que é o da BlackRock, que deve ter alguma coisa perto de 15 a 20, e depois cai muito depois disso, né? Então é aquela meio curva da Power Law que a gente está acostumado a ver, em que o primeiro captura uma parte muito grande do AUM. Nesse caso, teve uma outra coisa interessante nessa dinâmica, que a SEC aprovou todos esses caras no mesmo dia. Isso não aconteceu no mercado de ouro. O GLD teve uma vantagem de ter saído antes. Inclusive, no mercado de ETF baseado em mercados futuros de Bitcoin, né, a geração que veio antes desses spot, em que você teve o BITO, né, BITO, que saiu antes de todos, você também teve essa dinâmica. Quando um cara sai antes, ele acaba pegando uma parte grande dos ativos e os que vêm depois acabam ficando meio pequenininhos em comparação. Nesse caso, não. Assim, todo mundo lançou no mesmo dia. Então, eu já estava meio esperando que ia ser que tinha espaço para... Eu falava que tinha espaço para 3 a 5. Ou talvez alguma coisa por aí para capturar a parte grande vamos dizer, desses ativos, e depois um tail bem longo depois disso. E eu acho que isso é mais ou menos o que aconteceu, né? Então, se você olhar aqui, você tem, acho que BlackRock, como esperado, o maior de todos, Fidelity extremamente forte, e o próprio 21 Shares e a Bitwise. Esses números podem até parecer pequenos em comparação com a BlackRock e com a Fidelity, mas vale considerar que, assim, esse nível de captação da BlackRock eu acho que talvez é o ETF mais rápido que chegou a 10 bilhões de dólares de AUM na história dos ETFs. Assim. Então, esses caras que você vê um pouco atrás, talvez, a gente está comparando com um negócio que sim, foi extremamente bem sucedido. Eu diria que quase todos esses ETFs aí, eu consideraria lançamentos muito bem sucedidos. Com certeza os 4 de cima. E eu acho que é um pouco isso, assim, nessa parte não me surpreendeu muito. O que eu estou prestando muita atenção e vai ser interessante de ver, voltar um pouquinho no assunto que a gente já tocou lá atrás, que é o lançamento de opções. A opção, eles vão, quem for o emissor dessas opções ou lançar essas opções, ele vai lançar provavelmente essas opções nos ETFs, que são mais líquidos. E isso talvez vai fazer esse gap aumentar um pouco, porque o ETF que já é líquido, ele vai ter a oportunidade de desenvolver um mercado em opções em cima dele, que vai fazer o ETF ficar mais líquido ainda, e liquidez é um fator importante que muitos financial advisors consideram na hora de investir. Então, talvez a gente veja isso ampliar um pouco, mas eu diria que aí os top 5, incluindo o Grayscale, aí, já estão num nível de liquidez que eu acho que provavelmente é confortável para qualquer investidor. Assim, vários, até os menores aí desse grupo, estão tradando 100 milhões de dólares por dia ou mais, que em geral, para um investidor normal, é mais do que suficiente. Então, assim, basicamente, o resumo da ópera aqui eu acho que assim, é um Power Law, um pouco menos concentrado do que a gente costuma ver no mercado de ETFs normal, e eu acho que é mais ou menos o que a gente está vendo aí. Bora aprender como fazer um depósito em reais na BIPA? Vamos lá! Com o aplicativo aberto, você vai clicar no símbolo de banco, que é o primeiro no canto inferior esquerdo. Então, você vai clicar em depositar.
Agora, você precisa escolher a forma que gostaria de fazer esse depósito, se via Pix, Open Finance ou TED. Se for via Pix, selecione a opção e clique em Continuar. Então, digite quantos reais você gostaria de depositar, clique em Depositar e depois escolha se quer fazer um depósito escaneando o QR Code, copiando ele ou compartilhando com alguém. Outra forma muito simples de fazer um depósito via Pix é simplesmente copiando a sua chave Pix da página inicial e indo para o seu banco fazer o depósito para essa chave. Se você preferir, também pode utilizar o Open Finance ou fazer um TED para a BIPA. Na BIPA, existem muitos caminhos simples para se fazer um depósito. É só escolher o que for mais cômodo para você. Tá, agora eu vou apresentar a tela novamente e vai ser justamente sobre o ETF que você comentou, o ETF de ouro. Legal. Aqui, comparando os inflows dos ETFs de ouro, quer dizer, do GLT, né? GLD, que é o de ouro, com os ETFs de Bitcoin e justamente mostrando essa diferença na captação. Então, assim, é interessante, né, que a gente usa muito o ouro como benchmark, seja o ouro como o Bitcoin como ouro digital, o GLD como análogo histórico da aprovação, ou mesmo toda a tese que o Bitcoin vai buscar o market cap do ouro. Essa imagem aqui parece, assim, pode ser uma extrapolação meio com poucos dados, mas essa imagem me leva a crer que usar o ouro como um análogo histórico talvez não reflita o que a realidade vem demonstrando e que, mesmo que aconteceu no preço do ouro pós aprovação do GLD e o que acontece e o alvo talvez não seja o market cap do ouro. Como você enxerga essa relação entre o ouro e o Bitcoin a partir dessa questão de captação dos ETFs? Você acha que já dá para ser mais otimista do que o ouro como destino final do Bitcoin? Concordo. Eu acho que, assim, esse gráfico realmente é chocante. Eu acho que tem alguns caveats que dá para fazer, né? O lançamento do GLD, se eu não me engano, foi em 2003 ou 2004, que foi muito antes do ETF como um veículo realmente ter se desenvolvido. O ETF é um fenômeno que se desenvolveu muito aí depois da crise financeira de 2008. Ele até aqui nos Estados Unidos, ele é um tipo de instrumento que já existia, mas ele era um negócio meio nicho. Inclusive, na Bitwise tem algumas pessoas que participaram do começo dessa indústria de ETFs. Eles até falam, né, algumas coisas que eu acho super interessante, que a coisa de 20 anos atrás, não faz tanto tempo assim, vários desses emissores de ETF, iShares, que hoje é a BlackRock, Vanguard, e todo esse pessoal teve que fazer deposição no Senado. Muito parecido, o ceticismo que existia no mercado de ETFs era bastante parecido com o ceticismo que existia no mercado de Bitcoin hoje. Eu acho que é por isso que também muito desse pessoal que é de ETF, né, você vê o próprio time da Bitwise, o time da Grayscale, tem muita gente que vem dessa indústria de ETFs, porque eles passaram relativamente recente por esse processo de ver muito ceticismo numa inovação financeira que faz sentido de ter. Então, acho que tem algumas coisas aqui, mas eu concordo com você. Eu acho que, assim, eu pessoalmente, eu acho que essa ideia de sound money e ativos com escassez natural, né, com essa propriedade intrínseca de escassez, são ativos que vão continuar ganhando importância. Eu não sou eu acho que o Bitcoin e o ouro, os dois provavelmente têm espaço no mundo de sound money, que eu acho que talvez seja uma opinião um pouquinho diferente do que a gente ouve no mundo de Bitcoin, mas eu acho que sim, eu acho que o Bitcoin ainda tem muito espaço para ganhar em cima do market cap do ouro, e por que não? Acho que assim, não tem nada que impede o Bitcoin de ser um ativo maior do que o ouro em termos de market cap. Mas como a gente ainda tem uns bons 10x até chegar lá, eu acho que ainda dá para esperar para guardar esse julgamento aí para fazer esse call.
Boa. Aí deixa eu te perguntar. A gente sempre ouve falar do halving, a gente ouve falar da teoria de ciclos de 4 anos, e agora o Bitcoin está ganhando cada vez mais liquidez e, no fundo, a gente está vendo uma nova fonte de demanda que vem superando em muito a emissão de nova oferta, né? Que é o halving, que vai, beleza, vai de 900 Bitcoins diários em média para 450. Mas o volume absorvido de Bitcoins tem dias que é 8, 10 mil Bitcoins por dia. É. Dito isso, como você enxerga que vai ser o comportamento do preço de Bitcoin no futuro? Você acha que esse padrão de ciclos de 4 anos se mantém? Ou que a gente chega num padrão novo que está muito mais relacionado ao que está acontecendo no ambiente macroeconômico e as pessoas vendendo e comprando Bitcoin, do que necessariamente o halving determinando choques de oferta a cada 4 anos? Ótima pergunta. Eu tendo a concordar mais com o segundo cenário que você descreveu aí. Eu acho que um aspecto importante do halving é que cada ciclo que a gente passa, o halving ele é menos importante no aspecto de formação de preço, no processo de fluxo, né? Como você bem falou, a redução que a gente vai ter, que é mais ou menos 450 bitcoins por dia, ele obviamente ajuda, obviamente é um negócio positivo, no sentido de que você tem menos pressão, principalmente de mineradores, para colocar esses bitcoins no mercado, mas 450 bitcoins hoje é um negócio que o mercado consegue absorver com certa facilidade, assim. Isso não era verdade há 4 anos atrás, isso com certeza não era verdade há 8 anos atrás, e naquela época as reduções eram muito maiores, né? Então eu acho que o halving, no aspecto de fluxo que ele traz para o processo de formação de preço do mercado, ele tende a ficar menos relevante conforme a gente passa os ciclos. Dito isso, tem um aspecto psicológico que eu acho que é importante. Eu costumo descrever o halving como o Bitcoin, vou falar em inglês, o Bitcoin exercising its immutability muscle. É basicamente o Bitcoin movimentando o seu músculo da imutabilidade, que obviamente é uma propriedade extremamente do Bitcoin. O halving é um negócio que não é agradável para um número importante de participantes da rede do Bitcoin. E mesmo assim, ele acontece de qualquer maneira, de maneira pré-programada e extremamente importante. Então, acho que é mais tem esse aspecto, vamos dizer, psicológico dessa imutabilidade, essa propriedade importante de imutabilidade do Bitcoin tá aí tá super em voga, mas o fluxo em si, eu acho que ele é um negócio que vai importar cada vez menos. A questão, eu acho que realmente o ciclo macroeconômico é um negócio importante, eu acho que vale a pena reconhecer, é um negócio que eu costumo falar muito, quando você está velejando e o vento está a favor, você tende a esquecer um pouquinho quais que o vento está te ajudando, você fica achando que é sempre você, né? E eu acho que realmente tem uma questão aqui dos ciclos macroeconômicos que acabaram se interpolando um pouco com esses ciclos de 4 anos de mercado, né? 2020, você teve a questão do Covid, depois aquela mega impressão de dinheiro que teve depois do Covid. Eu tenho certeza de que isso é um negócio que ajudou muito o bull market do Bitcoin e calhou de acontecer no mesmo ano que aconteceu o halving. Então, tem realmente acho que mesmo no passado já tinha um aspecto macroeconômico muito importante. Eu acho que olhando para frente, a gente vai ver o aspecto do fluxo em si do halving ficando relativamente menos importante. Claro que é positivo. E ele é aquele negócio que acontece um pouquinho a cada dia, talvez acumulando ao longo do tempo, ele é mais relevante, mas eu acho que o macro ele deve ser mais importante. Boa, eu concordo totalmente. No fundo, é bom ver que mais pessoas inteligentes pensam mesmo que eu não estou viajando aqui. E qual você acha que vai ser o impacto dos relatórios dos institucionais no final do primeiro trimestre para um tipo de FOMO institucional? Porque assim, muita gente alocou no começo e vai ter que marcar no book essa valorização de 50, 60 e pouco, o que para muitos institucionais é um retorno muito acima do que está acostumado, né? Você acha que isso tem um efeito? Eu acho que sim. Eu acho que realmente tem um pouco a ver com
efeito de validação, né? De reduzir o career risk, que eu acho que o ETF trouxe. A gente já viu isso acontecendo no mercado de Bitcoin aos poucos, né? Eu lembro muito bem quando o PayPal começou a suportar Bitcoin. Isso foi um massive career risk, assim, ou Fidelity, ou Paul Tudor Jones, né? Todos esses milestones que a gente teve. Eu acho que o ETF é provavelmente o maior deles. Eu acho que a gente vai começar a ver, né? Vira e mexe, você vai ver aqui um ou outro investidor que teve um retorno muito bom por causa do investimento em Bitcoin, aí o cliente do outro que não tinha vai perguntar, pô, mas por que você não tinha, dado que agora é um negócio relativamente fácil de investir? A gente provavelmente vai começar a ter um pouco mais de visibilidade de quem são os holders desses ETFs também, né? Quando você começa a ver aqueles formulários da SEC e tal, então alguns fundos vão começar a disclose quanto que ele tem e de determinado ETF de Bitcoin. Então, acho que é um processo aí nessa redução de career risk e, em geral, positivo. Boa. E como você diria que é o perfil de comportamento de quem está investindo nos ETFs? Seja institucional, seja family office, seja assessor de investimento, assim, a tendência é eles serem mais traders ou mais holders de longo prazo? E sim, eu sei que assim tem uma gama muito diferente de pessoas investindo, mas Sim. talvez historicamente em outros ETFs tenha uma média que se destaque assim no comportamento, mesmo que tenha outro perfil de personalidade usando o ativo de outra forma. Com certeza. Em geral, sabe que esse é um dado realmente difícil de ter, mesmo para os próprios emissores de ETF. Eles não têm uma visão muito clara da base de investidores deles em real time, assim. Então, não é um negócio super fácil de ver. Então, eu posso dar um guess, assim. O mercado de ETF tradicional, ele é assim, perto do lançamento, normalmente você tem um fluxo muito grande de varejo, e aí depois também talvez desses investidores menores, né? Como eu falei, esses financial advisors independentes. Aí depois você começa a abrir para esses wirehouses e para esses financial advisors maiores. E além disso, você tem um mercado ali de hedge funds e investidores institucionais. Eu acho que é provavelmente uma figura parecida com o que a gente está vendo aí nesse mercado de Bitcoin. Eu acho que realmente o teste vai ser quando a gente tiver a primeira correção, você sabe bem, e tenho certeza que nossos ouvintes aqui sabem que bull markets de Bitcoin vai ter aí, em geral, tem o quê? 5 ou 6 correções de 20% ou mais, né? Eu acho que quando a gente vê a primeira dessas, acho que a de ontem não conta. A de ontem acho que foi ainda meio que um flush out de alavancagem, que talvez se acelerou um pouquinho demais, mas eu acho que quando a gente tiver algumas dessas correções aí que a gente tem de mercado, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de enxergar. No geral, eu acho que basicamente é uma base de investidor nova, que vai ter uma alocação pequena, mas de mais longo prazo nesse ativo. Dito isso, pelo fato dos volumes estarem extremamente altos em relação aos inflows, os inflows estão muito altos, mas os volumes talvez estão mais impressionantes ainda, eu acho que deve ter um público relevante de hedge funds aqui também participando. Então, acho que a gente só vai saber mesmo quando a gente tiver a primeira correção. No net, eu diria, assim, a maioria do que a gente está vendo aí, eu chutaria que são alocações aí mais de longo prazo e alocações estratégicas. Mas vamos ver quando vier a próxima correção. Boa. Aí eu lembro de uma pergunta que eu fiz no dia 10 de janeiro no Meetup com você, que era assim, os ETFs vão representar um choque de demanda. E eu não tinha ideia o tamanho desse choque de demanda, ele está surpreendendo positivamente. O halving vai representar um choque de oferta. A oferta vai cair pela metade, né? Emissão de novas ofertas. Como você comentou muito bem, o macro tudo indica que está muito positivo, o que aponta para uma redução da taxa de juros no curto e médio prazo pelo Fed. Talvez algumas reduções de juros sucessivas. Tudo isso num momento que, se a gente analisar aqueles dados de quanto tempo as moedas estão paradas, as hodl waves, a gente vê que a grande maioria da oferta dos bitcoins estão na mão de holders de longo prazo. Assim, acho que mais de 75% ou 80% estão paradas há pelo menos 6 meses. É um dado assim. E aí, no dia 10 de janeiro, eu te perguntei para você e para o Gui Gomes, né?
A gente está diante de uma tempestade perfeita, e agora eu quero até definir um pouco mais o que seria essa tempestade perfeita. Não sei se você já ouviu falar de um modelo que chama Stock to Flow, que é um modelo que, em vez do Bitcoin seguir valorizando de uma maneira mais ou menos constante em ciclos de 4 anos, em um certo momento haveria uma inflexão e ele passaria a se valorizar cada vez mais. E aí o gráfico lembra, é um gráfico meio hipotético, assim, brincando, mas no fundo lembra muito um short squeeze, assim, que é o que você falou da reflexividade também. Então, sei lá, para sintetizar a pergunta, no fundo eu peguei o tweet de um amigo meu de hoje, que é assim, ETF, dois pontos. Não é a adoção em massa que queríamos, mas é a adoção em massa que merecemos. Nada vai ser maior que isso, nem a adoção por países soberanos. Então, no fundo, a pergunta é essa, tipo, você acredita que a gente está nesse ponto de inflexão que faz o Bitcoin, sei lá, tipo, quebrar todos os modelos antigos de precificação e ele talvez entrar num super ciclo, talvez já nesse ciclo beijar $1 milhão, assim, qual é a sua expectativa para o futuro perante tudo que está acontecendo, não só nos ETFs, mas também taxa de juros, as ondas Hodl que mostram que, no fundo, a maioria dos usuários entendeu o Bitcoin como poupança e não quer vender, mesmo que o preço comece a aumentar. No fundo, quem adotou o Bitcoin como poupança, a partir do momento que o Bitcoin sobe, eu preciso vender menos Bitcoin e não mais Bitcoin. E isso é diferente do que acontece com outras commodities como ouro, prata, etc. Então, queria entender qual é a sua visão de futuro para o ecossistema, para o preço do Bitcoin. O que vai acontecer na sua visão? Boa. Não, ótima pergunta. Cara, eu não falo de super ciclo porque dá azar. Porque sempre que eu vejo alguém, quando o pessoal começa a falar de super ciclo, é porque, não sei, historicamente nunca foi bom trazer esse termo. Não, mas brincadeiras à parte. Eu acho que assim, acho que eu não conheço esse modelo que você mencionou, vou dar uma pesquisada depois, mas eu acho que todas as tendências são extremamente favoráveis, né? Então, eu acho que tem tudo que você falou. Além disso, eu adicionaria que a razão de ser do Bitcoin está ficando cada vez mais aparente, né? Eu acho que o motivo pelo qual muitas pessoas, talvez pessoas que estão ouvindo aqui, mas que compraram Bitcoin há 3, 5, 7, 10 anos atrás, elas viam uma situação de mundo e uma situação de déficits governamentais, de final dessa, vamos dizer, esse mundo mais multipolar, e várias coisas que eu acho que é impressionante como elas aconteceram ao longo dos últimos anos, provavelmente de maneira muito mais rápida do que todo mundo estava esperando. Você que eu sei que está há um tempo no mercado, Caio, não sei, pelo menos para mim, assim, esse negócio, a visão, o motivo pelo qual você quer ter Bitcoin está se materializando numa velocidade extremamente rápida, que é muito legal, mas também um pouco assustadora ao mesmo tempo, assim. Então, eu acho que, assim, acho que o Bitcoin está no seu processo. Eu ainda acho que é muito cedo para falar que a gente aboliu o ciclo, que a gente ainda não vai ver nenhuma correção muito grande. Eu ainda quero ver o que aconteceria no preço do Bitcoin durante um choque macroeconômico. Assim, eu acho que é um negócio ainda importante de acontecer, mas eu concordo com você, que eu acho que a narrativa, a estrutura de mercado, o tipo de investidor e o próprio Lindy Effect, né, esse próprio efeito do Bitcoin está aí há tanto tempo sobrevivendo esses massive bear markets de 2, 3 anos, assim, é um negócio que acho que aponta para um futuro muito promissor. Eu sou animado, acho que eu estou mais animado do que nunca tive, porque eu acho que agora a gente está chegando numa fase em que o problema que o Bitcoin resolve também está ficando muito tangível. E a outra coisa que eu vou falar, e eu sei que é um tema um pouco mais controverso, mas eu também sou bastante animado com essa tendência aí que vem se desenvolvendo ao longo de, vamos dizer, 6 meses, 1 ano, de desenvolver outras atividades ao redor do Bitcoin Blockchain. Eu sou um fã de coisas tipo Ordinals, Bitcoin Layer 2s. Eu estava no ETH Denver, né, que é uma conferência de Ethereum grande, é uma das maiores conferências de Ethereum aqui nos Estados Unidos na semana passada. O maior side event da ETH Denver provavelmente foi um evento que chamava Bitcoin Renaissance, a renascença do Bitcoin, que foi basicamente sobre Bitcoin Layer 2s, devia ter, sei lá, 500, 700 pessoas ou mais
que para um side event, assim, é bastante. Então, acho que, assim, tá numa fase realmente muito boa. Tô muito animado e vamos ver até onde que ela nos leva. Cara, eu tô contigo. Eu também sou bem bullish em todo esse movimento de Layer 2, mesmo de inscriptions, assim, no fundo. Sei lá, tem aquela visão que existem os maximalistas da rede e os maximalistas do ativo, né? Os maximalistas do ativo se incomodaram porque as taxas ficam mais altas, os maximalistas da rede ficam felizes porque mostra que aquele pensamento que tudo que é construído em outras altcoins, outras shitcoins, no fundo elas são testnets e que se mostrar valor pode ser trazido para a rede Bitcoin, no fundo isso vai mostrando que é válido. O que significa que, assim, no fundo, toda NFT, toda inscription feita no Bitcoin está um pouquinho desmonetizando a rede Ethereum, outra rede que você teria emitido esse token lá e não no Bitcoin. Então, assim, acho que você deve conhecer o relatório da Fidelity, o Bitcoin First. E eles propõem duas alternativas de crescimento para o ecossistema, né? A primeira é um ecossistema multi-chain, que vai ter o Bitcoin e vai ter várias outras blockchains. O Bitcoin vai ser o dinheiro, mas outras blockchains vão ter outras funções. E a segunda visão deles é que o Bitcoin vai, quer dizer, que o ecossistema vai escalar em camadas, que vai ter o Bitcoin como camada base e camadas secundárias vão executar outras funções que hoje em dia são feitas por outras blockchains. Eu concordo muito com essa segunda visão e, no fundo, toda essa história que começou no ano passado com Casey Rodmore propondo as inscriptions e os ordinals, no fundo vai comprovando essa segunda perspectiva. Então eu acho que, assim, para quem acredita que tudo deve ser construído no Bitcoin, que o Bitcoin pode ser a camada base de tudo, no fundo é incompatível acreditar nisso e ficar bearish essas inovações que estão surgindo. Da mesma forma que eu acho muito engraçado quem acredita que o Bitcoin vai se tornar o dinheiro do mundo e vai ser adotado, e é bearish ETFs, assim, tipo, no fundo não existia nenhuma possibilidade real de adoção que não passasse pela criação de um ETF, sabe? A minha tia de 60 anos não vai ser cypherpunk, não vai ter uma conta no Twitter anônima, não vai usar VPN para fazer as coisas. Se ela não tiver um acesso simplificado, ela nunca vai estar exposta ao Bitcoin. E assim, por mais que eu concordo que existem boas práticas, mesmo assim eu prefiro que ela seja salva da expansão da base monetária e da inflação que isso gera. Eu prefiro que ela consiga preservar seu poder de compra do que ela não consiga, mesmo que não é da maneira autocustódia, multisig, passphrase. No fundo é aquela história que o ótimo é inimigo do bom, né? Concordo totalmente. Não tem nada a adicionar ao que você falou. Eu acho que a propriedade de self-custody e todas essas coisas que o Bitcoin dá, elas são extremamente interessantes, mas é uma opção, né? Acho que ela não tem que ser uma obrigação para você conseguir ter exposição a esse ativo. E eu acho que o lançamento desse ETF mostrou que existe um público enorme que não vai ler o Bitcoin Standard e comprar uma hardware wallet para fazer self-custody do Bitcoin deles e that's fine. Eu acho que tem que ter uma opção para esse tipo de público. Todo mundo sabe os riscos que estão tomando de um lado e do outro, né? Tudo tem trade-offs e são decisões importantes. Eu acho que quanto mais opções tiver, melhor. Boa. Cara, eu encerrei minha pauta aqui, então eu queria te perguntar, tem algum tópico que você achava que era relevante, que eu acabei não trazendo e que você queria comentar? Cara, acho que a gente falou de bastante coisa. Deixa eu pensar aqui. Não, acho que não. Acho que assim, especialmente nessa época, nessa questão dos ETFs, acho que a gente abordou tudo que tinha. Mas se você quiser fazer de novo, foi um prazer. Adoro conversar com gente inteligente que acompanha o Bitcoin de perto. Se bobear, a gente faz de novo um papo aí daqui a alguns meses, porque com certeza vai ter novidade, não só no mundo dos ETFs, mas no mundo de Bitcoin, mas em geral. Cara, com certeza. Vou te convidar mais vezes, com toda certeza. Adorei o papo também. Só antes de fechar, eu queria te pedir duas recomendações. Uma de livro sobre Bitcoin e uma sobre livro que não tenha nada a ver com Bitcoin.
Uau! Pô, essa foi surpresa, cara. Eu achei que você ia me dar ia me preparar antes, assim. É, tá. Eu tenho algumas na cabeça, na verdade. Eu acho que do Bitcoin, eu vou fazer uma recomendação aqui que eu acho que é tão importante quanto entender da tecnologia. Eu acho que é entender sobre o ativo e, e o avanço monetário que a gente está fazendo aqui. Tem um livro que eu sei que na comunidade do Bitcoin aqui nos Estados Unidos é muito difundido, no Brasil não sei se é tanto, mas é um livro que chama The Ethics of Money Production, de um cara chamado Jörg Guido Husmann. O Husmann é provavelmente o maior economista monetário, tanto da parte de teoria quanto da parte de história da escola austríaca hoje. Ele é um cara vivo, ele tem duas obras absolutamente necessárias, que eu acho. Uma é essa, a outra é uma biografia do Ludwig von Mises, que é talvez o maior economista da escola austríaca. Muitos diriam que talvez é o maior economista ever. Então tem esse livro, chama The Ethics of Money Production. Eu acho que ele não fala do Bitcoin, inclusive, se eu não me engano, ele foi lançado antes do Bitcoin existir, mas eu acho que é o melhor livro para você entender exatamente por que esse negócio importa. Agora, uma recomendação de livro sem ser de Bitcoin, mas que tem a ver, ou tipo... Não, que não tem a ver. Pode ser Uma... poesia, pode ser Machado de Assis, uma coisa para o pessoal também abrir a cabeça e não ver só Bitcoin, porque Bitcoin é muita coisa, mas existem outras coisas legais na vida, né? Legal, não, com certeza. Cara, sabe um negócio que eu vim fazendo? Inclusive, eu fiz um outro podcast faz um tempo atrás e eu fiz essa mesma recomendação, eu vou fazer ela de novo. Um negócio que eu vim fazendo ao longo do tempo é ler um pouco mais de ficção, assim, que eu acho que é um negócio que é importante para você abrir um pouco a cabeça e, sei lá, admirar coisas que às vezes você não tem exposição muito quando você está nesse mundo de tech ou finanças ou nessa intersecção maluca aí que a gente está. Tem um escritor que eu gosto muito, o nome dele é Tom Wolfe, um escritor americano, foi muito ativo aí nos anos 80 ou anos 90, e ele tem um livro chamado The Bonfire of Vanities, que em português, se eu não me engano, o título é A Fogueira das Vaidades. Cara, é um mega livro interessante, ele meio que endereça e ele se situa aí em Nova York nos anos 80, naquele topo de mercado, Wall Street e tal, mas é uma história que não tem necessariamente a ver só com isso, mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas tem um background de mercado financeiro e aqueles excessos de mercado financeiro dos anos 80 nos Estados Unidos. Na época, o grande mercado, o mercado hot, era o mercado de renda fixa. Tem um filme também, acho que o filme não é tão bom, mas acho que o livro vale a pena porque o assunto é interessante e o Tom Wolfe é um escritor absolutamente brilhante, assim. Então, vou ficar com essas duas aí. Cara, perfeito. Queria só te agradecer pelo seu tempo e pode ter certeza que vou te convidar para mais podcasts eventualmente. Show de bola, vamos fazer de novo. Obrigado, mestre. Grande abraço. Valeu, abraço.